Eu olho para uma equação como essa, vejo todos esses denominadores igual a 2, eu pergunto, posso multiplicar tudo por 2? É o mesmo plano? Qual que é a resposta? Muda o plano ou não muda o plano se eu multiplicar tudo por 2 para eliminar aquelas frações todas? Muda. Não, muda o plano. Não pode. Se eu multiplicar tudo por 2, a não ser que eu mantenha 2x, 2y e 2z. Aí é claro que pode, porque daí é tudo igual. Mas o plano x igual a 1 menos lambda mais mi, tirando os denominadores, é outro plano. Se você montar, a partir das equações vetoriais, montar a equação geral do plano, você vê que são equações gerais diferentes. Entenderam a ideia de plano tangente e que para tudo isso fazer sentido precisa que a superfície seja regular, precisa que esses dois vetores, dos quais nós vamos fazer combinação linear, efetivamente sejam LI, para que isso gere uma combinação linear de fato e gere um plano de fato. Se eles forem LD ou se um deles for nulo, nada dá certo. Olha o xφ da esfera, no alto da penúltima coluna. Olha o xθ e calcula para φ igual a 0 e φ igual a π. Quando φ é 0, seno de 0 é 0, seno de 0 é 0 e a cota é 0. Esse vetor dá nulo. E quando φ é π, também dá 0, 0 e 0. Então essa minha parametrização ela não é regular no polo norte e no polo sul. Φ igual a 0 é o polo norte, porque eu peguei o ângulo, eu meço a partir do eixo Z. Φ igual a 0 corresponde a pegar o polo norte, Φ igual a π corresponde a pegar o polo sul. Esta parametrização não é regular no polo norte e no polo sul. Ela não determina plano tangente. Se eu quiser, o plano tangente existe. É um defeito da parametrização. O plano tangente no polo norte é horizontal. Só que a minha parametrização não me dá isso. Porque o xθ é 0. Então essa parametrização perde regularidade em alguns pontos. Essa é uma parametrização da esfera que não é regular em todos os pontos. Eu volto a isso mais tarde, quando a gente for fazer integrais em cima da esfera. As ideias básicas estão claras? Chegando até onde nós chegamos, é muito fácil falar em área de qualquer superfície. Parametrizada, regular. Falar em área de uma superfície. Eu quero calcular a área de uma superfície. Hoje eu ainda não disse nenhuma vez que essa matéria é super bonita. Então, para não perder a oportunidade, que fique registrado. Olha como isso é elegante e bonito. Vou falar em área de uma superfície qualquer, usando esses conceitos que a gente falou até agora, e vai cair numa integral dupla, que a gente usou para calcular volumes, que a gente usou para calcular área, que a gente usou para calcular massa. Agora eu vou usar o mesmo conceito para calcular área de uma superfície qualquer. E vai ter uma leitura muito bonita. Eu quero calcular a área dessa superfície. Sabe como é que eu faço? Eu faço o seguinte. Divide o domínio em retângulos. Na linguagem que nós fizemos lá no comecinho da integral dupla, como é que chama isso? Pegar um domínio no plano e fazer divisão em retângulos. Uma partição. Fiz uma partição no domínio. Cada pequeno retângulo vai dar origem a um pequeno pedaço de superfície, que não vai mais ser um retângulo, porque a superfície não é reta. Mas esse reticulado vai induzir uma divisão na minha superfície pelas imagens dessas retas. Vamos eleger um
pequeno retângulo, chamar o ponto base aqui de o 0, V0, e vou olhar para a imagem desse retângulo lá na superfície. Você concorda que a área da superfície é a soma das áreas das pequenas regiões em que eu recortei? A área da superfície pode ser calculada pegando a área das pequenas regiões. Só que eu sei calcular a área das pequenas regiões. Aliás, nós estamos falando dela, é o módulo do XU, XV. Quer ver por quê? Olha que coisa bonita. Não é à toa que eu construí o XU, XV, porque ele ia aparecer aqui. De onde apareceram esses dois vetores XU, XV mesmo? O XU era o tangente à curva horizontal, quando se variava o U. Então, quando eu venho aqui na reta que está associada à variação do U, e faço a derivada, dá o vetor XU. E uma discussão que nós já fizemos lá atrás, nas primeiras aulas de curvas. Na verdade, foi na aula de mudança de coordenadas em integral dupla. Quando eu pego o XU e multiplico pelo ΔU, pela variação ΔU, ele automaticamente corrige o tamanho para ficar do tamanho do elemento de arco. Isso é uma construção que nós já fizemos. O XU pode ser grande, mas quando eu tomar XU ΔU, ele automaticamente se corrige em tamanho e XU ΔU é um estimador do comprimento do arco na variável U. E da mesma forma, o XV ΔV é um estimador do comprimento do arco na variável V. Se joga esse arquinho sobre a superfície, olha o comprimento de arco, é o XU ΔU. Isso veio do teorema do valor médio aplicado na curva. Se vocês quiserem, eu posso repetir o argumento. Mas é só escrever a curva no ponto final menos a curva no ponto inicial e aplica o teorema do valor médio, aparece a derivada vezes o tamanho do intervalo. Por isso que aparece XU ΔU. O tamanho do intervalo vem do teorema do valor médio. Fiz isso quando eu discuti mudança de variável na integral dupla. Então, a área, vou chamar de R e J, retângulo, em UV. Pega aqui um retângulo em UV. A área da função curva, superfície, aplicado ao RJ, a área desse pseudo retângulo aqui, que não é um retângulo, ele é aproximadamente módulo de XU ΔU vetorial XV ΔV. ΔU e ΔV sai fora do produto vetorial. E isso fica igual produto vetorial XU XV ΔU ΔV. Aquele elemento de área sobre a superfície, ele é aproximadamente igual a isso. Se eu quiser a área inteira, eu tenho que fazer a soma. Aí vira uma soma da função XU, XV, ΔU, ΔV. É uma soma de Riemann. Então, estou chegando no conceito de integral. A área de S é o limite quando o diâmetro da partição vai para zero da soma de módulo de XU, XV, ΔU, ΔV. Olha que coisa elegante. O XU, XV
é um vetor muito particular. Ele é perpendicular à superfície, porque é propriedade do produto vetorial, ser perpendicular à superfície. Você tem o plano, os dois vetores x1 e xv geram o plano tangente. O produto vetorial é perpendicular. E o módulo dele dá área na direção de base. Ou seja, a área da superfície S é a integral dupla em D do módulo do x1 xv. Isso é muito bonito. Vou fazer conta com isso agora, mas vou falar uma coisa que parece uma coincidência, mas não é uma coincidência. Eu queria calcular a área aqui. Minha parametrização ia daqui para lá. A área aqui no plano XY é ΔU, ΔV. E a área aqui não é ΔU, ΔV. A área aqui está diferente. Quando você muda de espaço e quer olhar o fator local de correção de área, estão lembrados dessa frase? Quem que fazia a correção local do elemento de área? Era o jacobiano, que era o módulo daquele determinante. Aqui está o jacobiano. Quem que está fazendo o papel do jacobiano? O módulo do x1, xv. Na verdade, é um caso particular de mudança de coordenadas, só que em outras dimensões, agora com dimensão 2 e 3. Eu tenho um fenômeno ocorrendo com 2 coordenadas, eu passo para 3 coordenadas, mas com dimensão 2. Quem faz a mudança é o x1, xv, o módulo dele faz o papel do jacobiano e faz a correção de tudo. São todas instâncias de um mesmo fenômeno. O jacobiano que aparecia lá na mudança de coordenadas está aparecendo aqui automaticamente nessa forma. Isso é muito bonito. Fazer o cálculo da área da esfera, que vocês conhecem, mas eu vou confirmar o cálculo da área da esfera, e vocês vão ver como as contas são... Chega uma hora que não tem mais surpresa, vocês são capazes de antecipar os resultados. Então eu vou aplicar essa ideia para a esfera. Então a parametrização da esfera de raio R. A cosseno θ seno φ, A seno θ seno φ, A cosseno φ. Θ de 0 a 2π, φ de 0 a π. Vou calcular xθ, xφ, produto vetorial e o módulo do produto vetorial. Ganha um doce quem adivinhar quanto é que vai dar o módulo do produto vetorial. O que o módulo do produto vetorial está fazendo? O papel do jacobiano. Quanto é que era o jacobiano das coordenadas esféricas? Rho2 R ao quadrado seno φ. Adivinha quanto é que vai dar o módulo do produto vetorial quando a gente terminar todas as contas? Rho2 seno φ. No caso, A2 seno φ. Nossa, que coincidência. Não, não é nenhuma coincidência. É o mesmo fenômeno. É uma espécie de mudança de variável. Eu estou levando a variável, duas variáveis que estão no R2 para duas variáveis, mas que estão torcidas no espaço. E esse elemento está fazendo o papel que o jacobiano fazia. Então não tem nenhuma surpresa, né? Xθ menos A seno θ, A cosseno θ, 0. Xφ. A cosseno θ, cosseno φ, A seno θ, seno φ, menos A seno φ. Sim, tinha uma derivada errada. Era A seno φ, nós estamos derivando em φ. Como é que é seno φ? O que devia ter aqui? Cosseno φ. Obrigado. No xθ, não estou derivando parcialmente em θ? Sim. Eu devia levar o φ junto? Claro. Por que ele não está ali? Quem que tirou a φ daqui? Eu escrevi o φ, alguém apagou o φ. A seno θ seno φ, A cosseno θ seno φ, e agora sim 0. Obrigado. Claro, tinha que só derivar em θ, não tem que sumir com o φ.
Ainda bem que vocês me ajudam. Agora está certo. Vamos fazer o produto vetorial. Lembra como é que faz produto vetorial? Como que faz produto vetorial? Um determinante 3×3. E desenvolve esse produto vetorial. Isso dá, na direção I, diagonal principal, A cosseno θ seno φ, menos A seno φ e 0 na secundária. Tá, estou desenvolvendo pela regra de Laplace. Tenho que trabalhar com esse menor de ordem 2. Então é A cosseno θ seno φ menos A seno φ. Então fica menos A cosseno θ seno ao quadrado de φ. Ao quadrado, claro. Agora a direção J, lembra que tem que trocar o sinal do determinante de ordem 2, do menor de ordem 2 na direção J. Diagonal secundária é 0, diagonal principal menos com menos dá mais, mas vai trocar sinal, vai ficar menos mesmo. A2, seno θ e seno quadrado de φ. E na direção K, menos A seno θ seno φ, A seno θ cosseno φ. Observa que vai ficar menos A2, tem um seno θ ao quadrado e seno e cosseno de φ. Na secundária tem A2 menos, tem o seno φ e o cosseno φ e cosseno ao quadrado de θ. Portanto, tem dois termos, ambos têm menos A2 seno φ cosseno φ, só que o primeiro, além disso, tem seno ao quadrado de θ e o outro tem cosseno ao quadrado de θ. Já pus isso em evidência, o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado de θ já se cancelaram, deu 1 pela relação fundamental. Então, para aqui. E o módulo? Isso aqui é o xθ, xφ. Então, isso aqui é o produto vetorial xθ vetorial xφ. O que eu quero mesmo é o módulo do xθ vetorial xφ. Isso é raiz quadrada, os quadrados das coordenadas. A à quarta cosseno quadrado seno à quarta, mais A à quarta seno quadrado seno à quarta, mais A à quarta seno quadrado cosseno quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Simplificações. Coloca A à quarta em evidência. Nos três termos, os três termos têm A à quarta. Coloca em evidência e fora da raiz, A2. Aí raiz quadrada. Está vendo cosseno ao quadrado de θ? Isso. O seno à quarta de φ, você pode pôr em evidência. O seno à quarta de φ, aparece cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ, que é 1. Então fica seno à quarta de φ. O A à 4 foi para fora, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado dá 1 e sobrou o seno à quarta de φ. Mais, esse A à quarta nós já tiramos, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Agora se coloca seno ao quadrado em evidência. Fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ, que também dá 1. E o seno ao quadrado de φ, raiz quadrada, ele sai A2 seno φ.
O seno é positivo porque o φ está de 0 a π, então não preciso pôr módulo. E claro, como eu tinha anunciado, nenhuma surpresa, é numericamente igual ao jacobiano. A única diferença é que o A é constante. O A não é variável aqui. Mas é o mesmo resultado que a integral da mudança de variável da integral tripla. Então, qual é a área da esfera? É a integral sobre o domínio da parametrização do módulo do xθ vetorial xφ, integrado dθ dφ. Agora virou uma integral dupla. As integrais duplas estão de volta. Elas nunca paramos de fazer, na verdade, né? Com o teorema de Green nós fazíamos integral dupla, agora de novo estou fazendo integral dupla. A integral que eu quero calcular é uma área que está na esfera, na superfície. Só que eu faço uma conta no domínio XU, UV. Faço a conta aqui. Por isso que funcionou como uma mudança de variável. Eu queria calcular a área em cima da superfície, mas eu estou trabalhando com uma integral aqui no UV. Então isso é a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π, de A2 constante, seno φ dφ dθ. Integral de 0 a 2π, A2 constante, primitiva de seno φ menos cosseno φ, de 0 a π, o que der integrado dθ. Bom, menos cosseno φ em π dá menos 1, fica mais 1, menos do extremo inferior com menos da função dá mais, cosseno de 0 que é 1, isso dá 2. Então isso dá A2, 2, e a integral de constante de 0 a 2π, 2π. Resposta final, 4π r², que é a fórmula que vocês sabiam há muitos anos sobre a área de uma esfera.